Que a paz de Cristo esteja com todos. Nessa manhã venho trazer a palavra de Deus, explicar as profecias em relação às cenas finais dos últimos dias. Eu quero lembrar para vocês que após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva, ela se uniu com o Estado, ela se uniu com Constantino. E quando ela se uniu com Constantino, a igreja primitiva, ela fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa. A igreja primitiva, unida com o Estado, unida com Constantino, fez a primeira lei de liberdade religiosa no ano 313, no Edito de Milão. Então, com essa lei falsa de liberdade religiosa, a igreja primitiva apostatada, após a morte dos apóstolos, isso se deu no início do quarto século. Então a igreja apostatada primitiva, ela começou a respeitar as religiões pagãs. Então ocorreu com a igreja primitiva uma mistura, cristianismo e paganismo, pelo o promover da falsa liberdade religiosa que se tornou lei no Estado pela igreja primitiva e por Constantino no Edito de Milão no ano 313. E logo depois disso veio a primeira lei dominical já no ano 321. O que foi no passado se repete agora no futuro. A profecia predizia que a porta do inferno não prevaleceria sobre a igreja primitiva. O próprio Cristo disse isso. E de fato, a porta do inferno não prevaleceu contra a sua igreja. Porque ao passo que a liderança se apostatou, mas Deus teve o remanescente fora. E os remanescentes da igreja primitiva fugiram para as montanhas, para o deserto, para as cavernas. E ali permaneceu a igreja pura dos apóstolos, com esses poucos remanescentes. Os mais conhecidos desses remanescentes da igreja primitiva foram os valdenses. Assim também agora a profecia final para os últimos dias. Nós sabemos que os protestantes mais verídicos desses últimos dias são os adventistas do sétimo dia. Deus levantou sua igreja pelo ministério de Ellen G. White. Iniciou no ano 1844. Porém, nós já estamos no ano 2024. E a liderança da igreja, ela se apostatou. E assim como a igreja primitiva, ela também colocou leis de liberdade religiosa no Estado, a qual é a falsa liberdade religiosa. A igreja, a liderança rejeitada se uniu com o Estado pelas leis falsas de liberdade religiosa. No dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump, ele foi perante
a imagem de João Paulo II, adorou a imagem da besta, voltou para a Casa Branca e colocou o decreto internacional para todos os países do mundo: promova a falsa liberdade religiosa. Ele recebeu esse mandato da ONU pelo departamento que está assentado na cadeira da ONU, pelo pastor Ganoni Diop, o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Semelhantemente, assim como a Igreja Primitiva se uniu com o Estado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se uniu com o Estado e está assentada na cadeira da ONU com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Assuntos Públicos está a frase que está falando do Estado, e liberdade religiosa está falando da religião. Aí mostra esse departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, mostra a Igreja Adventista unida com o Estado. E prova disso, está assentada na cadeira da ONU desde o ano 2003. Assim foi com a Igreja Primitiva. Após a morte dos apóstolos, a Igreja Primitiva, ela se uniu com Constantino, se uniu com o Estado e colocou, como já disse, no ano 313, a primeira lei falsa de liberdade religiosa do mundo, no Edito de Milão. Assim também, a Igreja Adventista fez leis dominicais em todos os países. Assim também, a Igreja Adventista no Sétimo Dia fez leis a respeito da falsa liberdade religiosa em todos os países do mundo. Agora eu quero dizer para vocês a frase mais famosa da imagem da besta é essa: liberdade religiosa respeita as diferenças. Essa é a frase mais famosa da imagem da besta, a qual eles fazem propaganda na TV aberta, na internet e em todos os lugares. Liberdade religiosa respeita as diferenças. Com essa frase, a população do Brasil e do mundo inteiro está sendo educado para respeitar as diferenças religiosas, as quais são candomblé, bruxaria, umbanda, satanismo e todas as religiões falsas e pagãs. A educação está sendo feita no mundo inteiro para que todos se dão as mãos para juntos andar. A Adventista anda junto com bruxaria, anda junto com católicos, anda junto com a Assembleia de Deus, anda junto com os mesmos, anda junto com o Testemunho de Jeová, todas as religiões juntos, fazendo caminhadas, fazendo fórum, fazendo palestra e todos se abraçando. Liberdade religiosa respeita as diferenças. Com isso, eles colocaram as leis no Estado, leis de penalidade no Estado, para quem não respeitar as diferenças seja multado de R$80 mil até R$900 mil. Com isso, os mercadores da terra, como está escrito em Apocalipse capítulo 18, estão ficando mais ricos, enriqueceram à custa da fúria da sua luxúria de Babilônia. Por causa dessas multas, os legisladores
multa aqueles que eles acusam de intolerância religiosa e de racistas religiosos. Uma multa tão alta de R$80 mil até R$900 mil, eles estão ficando mais ricos. Isso é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. O mundo já foi educado e todo mundo, quase todos, estão achando certo respeitar, aceitar, porque respeitar, eles ensinam dentro das igrejas adventistas, respeitar é passada intolerância, não, passada tolerância para a aceitação. É mais do que você tolerar, é você aceitar a bruxaria, é você aceitar o satanismo. Isso é a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. E assim como na igreja primitiva, Deus teve o remanescente valdenses e outros nas montanhas, escondidos da igreja apóstata da época, que fizeram leis falsas de liberdade religiosa. Assim também Deus levantou a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, Elias Joanã e Dr. Emissora. A igreja adventista é profética, mas os tempos se apostatou, mas o remanescente estará fora dos tempos. E o mundo inteiro vai odiar os remanescentes adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem à besta, e nem a sua imagem, e nem recebem o seu final. Os verdadeiros adventistas do sétimo dia, fora dos tempos adventistas, não vai adorar a besta, a qual é o Papa, e nem vai adorar a imagem da besta, a qual é o protestantismo apostatado, promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Os verdadeiros adventistas do sétimo dia não vai receber o sinal da besta, a qual é o decreto dominical, ordenando adventista e não adventista, ordenando todos os habitantes do mundo a parar de trabalhar no domingo. Os verdadeiros adventistas não vão prestar obediência ao decreto dominical, parar de trabalhar no domingo. Pessoal, tá vindo o decreto dominical, o domingo obrigatório, em breve. Essa feira vai ser proibida no domingo, mas com isso vocês vão achar certo parar de trabalhar no domingo, porque a agitação, o fanatismo das igrejas vai ser forte e o mundo inteiro vai ser enganado a parar de trabalhar no domingo. Quem obedecer, parar de trabalhar no domingo, vão receber o selo da besta na mão direita. Aqueles que acreditarem que o domingo é o dia do Senhor, vão receber o selo da besta na testa, porque a mão direita simboliza trabalho, a testa simboliza a mente. Todos os adventistas apostatados, todos os adventistas que guardarem no tempo do domingo obrigatório, guardar o sábado e o domingo juntos, já receberam o selo da besta na mão direita, porque o decreto dominical não é obrigando a adventista a trabalhar no sábado, não. O decreto dominical é obrigando os habitantes da terra a parar de trabalhar no domingo. E, portanto, todos os adventistas do sétimo dia que guardar os 2 dias juntos, sábado e domingo, ao mesmo tempo, já recebeu o selo da besta na sua mão direita. Foi assim
que a igreja primitiva se tornou católica, foi guardando o sábado e o domingo junto ao mesmo tempo, desde o tempo da primeira lei falsa de liberdade religiosa, no Edito de Milão, no ano 313. Os bispos da igreja primitiva se uniram com Constantino e passaram a guardar os 9 dias juntos. E no ano 321 fez o primeiro decreto dominical para que todos os habitantes guardassem o dia do sol. Da mesma forma, a igreja adventista, quem colocou o domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos não foi a igreja católica. Não foi, não. Não foi a besta, a igreja católica, que colocou o decreto dominical na Suprema Corte dos Estados Unidos. Foi a igreja adventista do sétimo dia. Assim como a igreja primitiva se uniu com Constantino, a igreja apostatada, a liderança apostatada da igreja adventista colocou o domingo na Suprema Corte. Ela pegou carona de fachada no caso do carteiro que queria o domingo de descanso. Então, os advogados da Associação Norte dos Estados Unidos levaram o caso do carteiro para a Suprema Corte. E no dia 29 de junho de 2023, a Suprema Corte dos Estados Unidos colocou o domingo na Suprema Corte para a nação. Agora está vindo aquele candidato que passou o seu mandato de 4 anos, aquele Constantino moderno chamado Donald Trump. Ele passou 4 anos executando o mandato da ONU, o mandato que a igreja adventista tem assentado na cadeira da ONU, o mandato de assuntos públicos de liberdade religiosa. Foi Donald Trump que quebrou a emenda Johnson. Foi Donald Trump que colocou o decreto internacional da falsa liberdade religiosa ao mando da igreja adventista do sétimo dia. Claro, quem está por trás da igreja adventista são os diabólicos jesuítas da igreja católica. Ela recebeu esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa na década de 1960, no Concílio do Vaticano II. Então, a Igreja Católica deu para a Igreja Adventista o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa desse Concílio do Vaticano II no ano 1962 a 1965. E logo no ano 2003, a Igreja Adventista se assentou na maior potência do mundo. A ONU é a única igreja assentada na cadeira da ONU. É a Igreja Adventista do sétimo dia. A imagem da besta. 2 homens vão ser jogados no lago do fogo, vivo, nos últimos dias. A besta, eu faço profeta. A besta é aquele homem chamado de Papa Francisco. Falso profeta é aquele líder, o presidente rejeitado da Igreja Adventista do sétimo dia, Ted Wilson. Ele é o líder da imagem da besta. E a Papa Francisco, ele é o líder do sistema da besta. Ele próprio é a besta. E Ted Wilson, ele próprio é o falso profeta. O Espírito em virtude de Elias e de João Batista. Esse aviso será anunciado para o mundo inteiro. O mundo inteiro será advertido. Você só vai permanecer no sistema católico, o qual é o sistema da besta, se você quiser
porque você vai ouvir a mensagem como você está ouvindo. O sistema católico é o sistema da besta. O sistema protestante é apostatado, começando com os tempos adventistas e vai até todos os pentecostais. É a imagem da besta. O sinal da besta é o domingo no lugar do santo sábado. Deus ordena para que o seu povo guarde o sábado. E a besta ordena para que o mundo guarde o domingo. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Para finalizar a pregação, não esqueça da frase mais famosa da imagem da besta. É essa que eu vou dizer. Eles fazem propaganda na TV, eles fazem propaganda nas escolas, eles fazem propaganda na internet. É essa frase que eu vou dizer agora para finalizar a pregação. Eles dizem assim: liberdade religiosa, respeite as diferenças. Assim, o mundo todo está sendo educado para que você respeite a bruxaria, para que você respeite a besta, respeite o satanismo, mas não é para respeitar. A palavra de Deus diz, ordena, desmascara a bruxaria, desmascara a besta, desmascara o falso profeta. Cuidado com a imagem da besta. Ela é mais perigosa do que a própria besta. Porque quem está no controle é a imagem da besta, enganando as pessoas, dizendo liberdade religiosa, respeite as diferenças. Quem respeitar as diferenças, Deus vai jogar no lago de fogo, porque são os três espíritos imundos unidos nesses últimos dias: dragão, que é o espiritismo, besta, que é o catolicismo, e falso profeta, que é os templos adventistas do sétimo dia, pentecostais e todos os protestantes apostatados, promovendo a falsa liberdade religiosa. Amém e amém.